Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Grande Encontro. Eu sou o Rafael, sou coordenador de relacionamento científico na Premier Pet. Para quem não conhece, o Grande Encontro é um evento realizado sempre de forma online e ao vivo, no qual nós reunimos alguns dos maiores nomes da medicina veterinária de pequenos animais para conversarmos sobre os assuntos mais atuais das mais variadas áreas da medicina veterinária de pequenos animais. Todos os nossos grandes encontros anteriores foram gravados e estão disponíveis no nosso site, na área voltada para médicos veterinários, assim como esta edição de hoje, que também será gravada e vai ficar disponível também para vocês acessarem na nossa área, no nosso site, na área voltada para médicos veterinários. Inicialmente, eu gostaria de convidá-los a se conectar nas nossas redes sociais, nas redes sociais oficiais da Premier Pet. A Premier Pet está em todos os canais, em todas as mídias. Vocês vão receber no chat os links das nossas redes sociais. Então peço que humildemente que vocês nos sigam, que compartilhem, que comentem e que curtam, que curtem os nossos conteúdos. E lembrando que em todo o grande encontro, ao final deste evento, nós fazemos sorteios de presentes incríveis para vocês. Ao final desse evento de hoje, nós vamos sortear 3 pessoas. E a primeira pessoa sorteada, ela vai ser presenteada com uma miniatura de gato. A segunda pessoa sorteada na sequência, ela será presenteada com uma miniatura de cães. E a terceira pessoa será presenteada com um guia completo de raças caninas. Então, nesse nosso encontro de hoje, nós temos aqui dois convidados, um da área de gastroenterologia e outro da área de cardiologia veterinária, que tiveram a oportunidade de participar do congresso do ACVIM de 2024, que aconteceu há quase 2 meses atrás. O ACVIM é o Colégio Americano de Medicina Veterinária Interna. É um dos eventos, né? Ele promove um congresso que é um dos congressos mais importantes de medicina veterinária interna do mundo, onde eles nos trazem as principais novidades, as principais atualizações, os estudos científicos mais recentes sobre as mais variadas áreas da medicina veterinária interna. Nós também contaríamos com a presença da médica veterinária doutora Ana Cláudia Balda, professora da FMU, especialista em dermatologia, mas infelizmente, por conta de um imprevisto, ela não pôde participar do nosso grande encontro de hoje. Então eu gostaria de apresentar os nossos convidados, começando pelo Caio Duarte. O Caio, ele é graduado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. É pós-graduado Lacto Sensu em Ecocardiografia de Cães e Gatos pelo Embrapec. É mestre e doutor em Ciências com ênfase em Cardiologia e Nutrologia pelo Programa de Pós-Graduação em Clínica Veterinária do Departamento de Clínica Médica da FMVZ USP. É cardiologista veterinário diplomado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária, na primeira turma de cardiologistas veterinários diplomados do Brasil, no ano de 2023. Atualmente é coordenador do curso de pós-graduação em cardiologia veterinária da FAMESP e cardiologista veterinário do Serviço de Cardiologia do Hospital Veterinário da USP e da equipe PetCor e conselheiro fiscal da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária. Nós também temos a honra de contar com a participação do Dr. Felipe Romano, que é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Paulista, tem residência em Clínica Médica de Pequenos Animais, na USP, intercâmbio em Medicina Interna, na Universidade de Lisboa, é especializado em gastroenterologia pela Anclivepa, é mestre e bolsista de doutorado do programa de patologia da Unip, é coordenador da especialização em gastroenterologia da UFAP Intercursos, em São Paulo, responsável pela clínica Ferogastro, em São Paulo,
presidente da ABRAGA, que é a Associação Brasileira de Gastroenterologia Animal, e consultor técnico para empresas de ração e medicamentos, autor de capítulos de livros e revisor científico de revistas. Então, o Caio e o Felipe, eles tiveram a oportunidade de participar do congresso do ACVIM desse ano, através de uma viagem viabilizada com muito prazer pela Premier Pet, e eles vão conversar um pouquinho hoje conosco sobre as principais novidades, as principais atualidades da gastroenterologia e da cardiologia veterinária que foram abordadas, que foram apresentadas nesse congresso. Então, inicialmente, né, de antemão, eu gostaria de agradecer a participação do Caio e do Felipe. É um grande prazer tê-los conosco nesse grande encontro dessa noite. E eu tenho aqui algumas perguntas, né, mais para nos dar um norte nessa nossa conversa, mas inicialmente eu gostaria que vocês fizessem uma abordagem geral do evento, né, que vocês contassem um pouquinho sobre a experiência que vocês tiveram nesse congresso, sobre os principais temas abordados nas suas respectivas áreas. Começando em ordem alfabética pelo Caio. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado, Rafael, pelo convite. Em nome da Premier Pet, eu te agradeço. Participar aqui do grande encontro é sempre um prazer, essa troca, né, essa discussão. É muito engrandecedor para todos nós, né? Tenho certeza que hoje eu vou aprender bastante de gastro, né? Que é bem legal. E também agradecer pela oportunidade também, né, da gente estar lá presente no ACVIM, né, no congresso, e poder aprender tanto e trazer essa bagagem aqui para dividir com os veterinários aqui no Brasil. Bom, em relação à cardiologia, o congresso abordou vários temas relacionados à cardiologia intervencionista, né? Acho que não diria metade, mas quase a metade das palestras foram relacionadas à cardiologia intervencionista, que é algo que nos Estados Unidos faz bastante, né? Aqui no Brasil a gente já faz há um tempo também, mas lá realmente eles fazem em vários centros, é bem mais acessível do que aqui, né? Então, consequentemente, eles publicam bastante nessas áreas, né? E foi bastante abordado. Também foi abordado bastante cardiologia de equinos, né? A gente tanto na sala, principalmente na sala de equinos, tiveram várias palestras de cardio de equinos, eu achei bem interessante, né? Assim, é legal a gente falar de cães e gatos, mas também ter essa cardiologia comparada em outras espécies. Também foi abordado temas associados a tratamento da insuficiência cardíaca, de cardiopatias, com alguns fármacos aí já conhecidos, alguns fármacos que estão em alta, e a gente vai falar um pouquinho melhor aqui essa noite, né? E fora que o evento também é bom para a gente, né, o networking, encontrar aí cardiologistas de todo mundo que vão participar no evento, né? Então sempre é muito engrandecedor. Boa noite, queridos. Tudo bem? Eu agradeço muito a oportunidade da Premier Pet. Foi uma viagem muito gostosa e é importante nesse momento descontraído que a gente tem aqui agora de um contato direto com nossos colegas, etc., poder falar sobre isso de uma forma mais leve e menos formal e tudo mais. Eu achei o ACVIM um congresso que abordou sobretudo dentro da gastroenterologia as enteropatias. Claro que outros temas fizeram parte do congresso, foram 3 dias intensos, veterinários do mundo todo, brasileiros, mais de 50 veterinários, então foi muito interessante essa congregação toda. E eu diria que talvez tenha percebido pouca abordagem de doenças infecciosas e parasitárias, pouca abordagem de gastroenterologia em filhotes, e pouca abordagem de doenças esofágicas, mas muita abordagem de alguns acompanhamentos de hepatopatias, muito protagonismo dos assuntos intestinais, sem dúvida alguma, e claro,
na parte de trabalhos científicos, intervalos, o próprio networking que o Caio comentou. A gente andava pelo salão, circulava entre uma sala e outra, parava para um café e a gente conversava além do que acontecia dentro da sala de aula. Os pôsteres estavam muito interessantes. Então, eu gostei muito da experiência, vi e queria comentar isso aqui nesse momento que a Premier me convidou e mais uma vez obrigado por isso. Eu vi que no Brasil nós estamos fazendo medicina veterinária de alto nível. Eu vi que no Brasil nós temos equipes veterinárias muito nobres. E hoje, com a informação mais fácil, mais perto, a era digital está aqui para quem sabe usá-la, não é? Então, eu pude me sentir seguro do que a gente vivencia e exerce no Brasil, combatendo qualquer ideia de atraso ou outros estereótipos que nós podemos ter muitas vezes na nossa carreira. Então, adorei o congresso, um clima amistoso, veterinários do Brasil todo, como eu disse, muitos brasileiros. Então, foi muito bom. Muito bem. Eu tenho aqui algumas perguntas mais para nos dar um norte, né? Mas sintam-se à vontade, na liberdade de fazerem conversas cruzadas. Então, toda vez que o Caio estiver respondendo, Felipe, se você tiver alguma curiosidade, quiser perguntar, se quiser entrar na conversa, fazer alguma consideração, tá Obrigado. bom? E peço a vocês que, quem tiver dúvidas, podem ir mandando no chat ao longo da nossa conversa, que a gente responde aqui ao vivo. Caio, você falou de cardiologia intervencionista, né? O que foi abordado de novidade, assim, que você poderia trazer pra gente? Então, como eu falei, né, grande parte dos trabalhos apresentados na forma oral, em pôster e das próprias palestras, né, foram com o tema de cardiologia intervencionista. É, subdividindo assim, né, então, se a gente for pensar na parte de valvoplastias por balão, foi abordado a questão de valvoplastia por balão para a válvula pulmonar, que é algo que a gente já está mais acostumado, que é o que se faz mais de rotina, né? Nas estenoses pulmonares, valvares pulmonares, né? Abordaram desde técnicas de comparação da anatomia, né? Da válvula pulmonar estenosada, comparando ecocardiografia com tomografia, fazendo a caracterização do diâmetro, das medidas e da anatomia da válvula pulmonar estenosada por tomo, né, comparado com eco. Lá a tomografia é bem acessível, né, para eles também, então aqui para a gente está cada vez mais acessível, então é interessante, né, que isso traz informações para planejamento do próprio procedimento. Então, saber melhor da anatomia da via de saída do ventrículo direito, da válvula pulmonar estenosada, isso ajuda no planejamento, né, da valvoplastia por balão. Além disso, em relação à valvoplastia valvar aórtica, né? Teve uma palestra em relação a isso, que foi a apresentação de um trabalho, né? De alguns trabalhos relacionados a isso, porque normalmente a estenose aórtica, a forma mais comum é subvalvar, que não tem tanta indicação de valvoplastia, porque é difícil romper o anel valvar, né, o anel subvalvar que causa esse tipo de estenose, mas eles abordaram nessa palestra especificamente a valvoplastia de casos, né, de estenose valvar aórtica, que é menos comum, mas a gente tem na incidência também. Uma grande preocupação na valvoplastia por balão da válvula aórtica, na estenose aórtica, né? A estenose valvar aórtica é que isso pode gerar uma insuficiência pós-procedimento e essa insuficiência pode sobrecarregar o ventrículo esquerdo e isso levar, né, ou agravar um quadro de insuficiência cardíaca. E nesse estudo... Desculpa até te interromper, eu até ia perguntar sobre isso, sobre o prognóstico, né, depois de ser realizada a valvoplastia. Então, daí justamente o foco desse trabalho foi esse, né? Eles quiseram mostrar que eles tiveram uma taxa de sucesso alta, né? Com bom prognóstico pós-procedimento, com uma taxa baixa de complicações pós-procedimento, de pacientes que ficaram com uma insuficiência valvar pós-procedimento importante, que acabou tendo repercussão. Isso foi uma taxa baixa. Eles tiveram uma taxa de sucesso bem considerável, né? Mostrando que
por esse trabalho que é algo factível, né? Algo que a gente não faz muito de rotina, né? E que a gente pode talvez pensar um pouco mais fazer nos casos de valvoplastia, de estenose valvar, né? Aórtica, sem um componente subvalvar que acaba sendo realmente por valvoplastia um pouco mais complicado de se resolver. Em relação a intervencionismo ainda, né? Falando um pouco de marca-passo, teve uma palestra que foi apresentado um estudo multicêntrico com mais de 400 casos de implantação de marca-passo, né? Esse estudo, o foco foi mostrar a, a taxa de sucesso, que também é bastante elevada, as intercorrências durante o procedimento e pós-procedimento, né? As principais complicações que podem ocorrer. E foi legal que deu para ver que são mais ou menos. A gente tá, como o Felipe falou, né? Aqui no Brasil a gente não está perdendo muito em relação a eles, não, né? Em relação a marca-passo, o que eles apresentaram de resultado desse estudo, né? Foram centros americanos e europeus, principalmente, é bem parecido com o que a gente tem aqui. Então, uma alta taxa de sucesso, com baixa intercorrência no transcirúrgico, né? E as complicações no pós, né? No pós, até alguns anos na pós, que às vezes pode ocorrer extrusão da bateria do marca-passo, né? Endocardite no eletrodo que é implantado dentro do ventrículo direito. Foram intercorrências que mais ou menos a gente observa aqui, mais ou menos numa taxa que a gente costuma observar, uma taxa baixa, né? Caio, desculpa, mas em Schnauzer, nas bradicardias, nas síncopes, é esse o contexto do marca-passo também nesse trabalho? As causas são as bradiarritmias, né? Principalmente a doença do nó, né? Síndrome do nó doente, que o Schnauzer, principalmente Schnauzer fêmea Era o que eu me idosa, lembrava muito, Caio, era o que eu me é, lembrava. Schnauzer fêmea idosa é a maior predisposta, né? Para esse tipo de doença. E também nos bloqueios atrioventriculares de terceiro grau, Uhum, né? uhum, São as principais indicações. uhum. Então, a grande maioria dos pacientes desse trabalho tinham Esse alguma dessas estereótipo. duas doenças, mas eram raças variadas, né? Tinha bastante variação racial. E mostrando que realmente, né, o marca-passo, acho que hoje em dia já é algo bem difundido, né? Bem acessível lá nos Estados Unidos, na Europa, e aqui a gente vê que no Brasil também a gente tem aí tá bem parecido, né? Em relação a eles, a taxa de sucesso e de complicações. E como o cão vive muito menos do que o homem, falando de longevidade, é óbvio, como que foi a abordagem da coisa de trocar o marca-passo, refazer, reabordar, ou não por uma questão de tempo? Uma vez colocado numa Schnauzer fêmea de 8 anos de idade, a princípio ela pode viver até os 14 ou 15 e vai ser aquela mesma implantação e ponto final. Ou eu estou falando bobagem? Não, não, não. Isso é super relevante, porque se a bateria do marca-passo ela é mais longa, né? Se é um marca-passo para humano, normalmente dura aí, 10 anos, Ah, até mais de ótimo. bateria. Então, se é um marca-passo novo, zerado, né? Pra gente implantar num cão, às vezes com 10 anos, o cão vai morrer, às vezes, de uma outra coisa antes do Ótimo. marca-passo acabar a bateria. Mas, se porventura é um marca-passo que tem uma bateria mais curta e precisa, né, trocar, que nem ocorre em humanos, é, é, é tranquilo de se fazer isso relativamente, porque a gente só troca a bateria, não precisa trocar o eletrodo. Ah, Então a bateria, a implantação é feita transvenosa, né? Então passa um catéter pela jugular que vai levar o eletrodo até a base. ao ventrículo direito, onde é fixado no interior do ventrículo direito, né, o eletrodo. E a outra ponta do eletrodo, o eletrodo é um cabo, né? A outra ponta do eletrodo desse cabo fica aqui na região subcutânea, na região cervical, onde é conectada a bateria. Então, se porventura a bateria é extrusa ou gera uma infecção, ou tem que trocar porque está acabando a bateria, é só fazer logicamente, né, o animal anestesiado faz uma incisão no local da bateria, desconecta a bateria que precisa trocar, coloca nova e sutura. Mas Então, mais essa troca fácil. é bem Ali no mais subcutâneo mesmo. isso, bem Ótimo. mais tranquilo, né? E daí às vezes ocorre, né? Essa bateria que fica implantada, o fio normalmente sobra um pouco de eletrodo, né? Porque os eletrodos são para humanos. E às vezes tem, dependendo do tamanho do cão, tem que enrolar o fio e alojar com a bateria no subcutâneo. Tem animais que às vezes a bateria começa a girar
e acaba soltando o eletrodo da bateria. Tem animais que a bateria começa a extrusar, então abre uma ferida e começa a sair para fora da pele, né? Então essas são intercorrências que ocorrem, é baixa intercorrência, mas ocorreu nesse estudo e a gente vê também na nossa rotina que às vezes isso Bárbaro. acontecer, né? Então a gente vê que a gente não, nesse quesito a gente não está atrasado. E um outro ponto também em relação ao intervencionismo, né, que eles abordam lá também, abordaram, né, nas palestras, foi em relação também a alguns dispositivos para implantação de válvula mitral artificial, né? Aí seria o que eles apresentaram, né, numa das palestras, seria um dispositivo híbrido que faria em parte por toracotomia, em parte por cateterismo, né, para implantar uma válvula artificial em cima da válvula mitral, que às vezes está insuficiente por degeneração. Isso também foi abordado, ainda está meio experimental, ainda não estão fazendo de rotina isso lá, né? Ainda está meio em fases assim, né, de estudo, mas vários congressos do Akvin lançam aí novos dispositivos pensando aí na correção de problemas de válvula mitral também, né? Também eles apresentaram essa E questão. eles realizaram com um número considerável de animais? Esse estudo com essa válvula mitral artificial é um número pequeno, é um estudo mais experimental, Estudo mais piloto. inicial, mais piloto, né? Então não é nada ainda não está difundido na rotina, fazendo para os pacientes, né? Que realmente doentes, então ainda está mais, eles estão testando aí a viabilidade, né? Dessa técnica, vendo as possíveis complicações, então eles apresentaram tudo isso, né? Mas é algo que ainda não está na rotina lá, né? Não está na rotina. E daí focando bem nessa parte de valvoplastias, né? De marca-passo, é, e abordaram também bastante. Teve uma palestra sobre que abordou formas de métodos de cateterismo, né? Então, para diferentes técnicas aí de procedimentos, então valvoplastia de estenose pulmonar, estenose aórtica, para implante marca-passo. Então, teve uma palestra específica de formas de abordagem, porque a gente pode abordar dependendo do procedimento, pela jugular ou por outras veias, né, ou artérias. Então, teve uma palestra focada nisso, né, em meios de abordagem. Também teve ainda intervencionismo, tiveram palestras sobre oclusão de ducto arterioso, né, quando há persistência de ducto arterioso. Então, oclusão, então, métodos de oclusão, um estudo bem legal que eles fizeram também multicêntrico, que eles apresentaram em uma das palestras, foi um estudo retrospectivo de vários centros, mostrando, assim, todos os dispositivos que tem disponível para oclusão de PDA, né? E as taxas de sucesso, intercorrências de cada tipo, cada dispositivo, meio fazendo um comparativo, né? E fazendo essa relação com o tipo de PDA, né? Então, existem algumas formas, algumas classificações, alguns tipos de PDA, né? E cada tipo tem, às vezes, uma indicação para um dispositivo ou para outro, né? E daí foi um trabalho bem grande, com N bem grande aí, né? Mostrando aí a comparação entre os dispositivos. Aqui no Brasil a gente já faz oclusão de PDA por cateterismo, né? Mas ainda o custo acaba barrando. Então, às vezes o custo acaba sendo um pouco elevado para alguns tutores e pela toracotomia, por ser um custo mais baixo, então às vezes acaba sendo uma opção a toracotomia. Lá no Hospital Veterinário da USP, como é um hospital público, né, a gente não consegue fazer esses procedimentos intervencionistas, mas a persistência do ducto arterioso a gente faz por toracotomia, né, e ligadura do ducto, Com bons resultados, não é, com Caio? bons resultados. Sim, lógico, tem, Mais né, morbidade, claro, precisa sim, sim. internar, claro. Hoje em dia, o cateterismo ganhou, né, assim, mais espaço, talvez tenha uma indicação maior, sim, mas também
é possível se fazer por toracotomia, né? Então, condições que o tutor não pode pagar, porque, né, hoje em dia uma cirurgia para oclusão de PDA, né, por cateterismo aqui no Brasil, São Paulo, né, fica em torno de 18, 20 mil reais. É, Então, é pesado, né? Então, para alguns tutores é pesado. Já por toracotomia, por exemplo, no Hospital Veterinário da USP, se o animal é do hospital público, o custo é zero. Então, né, a gente sabe que às vezes a tecnologia é muito bem-vinda, mas lógico. a gente tem que Realidades. adequar a cada realidade, né? Caio, e ainda é mais comum, eu não sei, ainda é mais comum o PDA como cardiopatia congênita do pastor alemão. O pastor alemão também não existe É que o mais, a gente quase pastor não tá em atende. desuso, né? É, Não sei infelizmente. se na gastro você já tem, porque pastor também, né? Tem as IPS, né? Claro, claro. Mas Por exemplo, no é. estudo, falou de pastor alemão ou era mais outra cachorrada? Então, lá hoje em dia PDA o mais comum é cães de porte pequeno. Então, Spitz, Maltês, né? Aqui no Brasil é que a gente mais pega e lá fora também. O pastor acho que também lá não tá muito mais na Lógico, moda, sim. né? Mas a gente acaba pegando mais em cães de porte pequeno. Muito bem. Mudando agora de cardiologia para gastroenterologia. Felipe, em relação às hepatites crônicas primárias em cães, nós temos novidades que foram apresentadas. Rafael, eu gostei muito de uma apresentação de uma colega veterinária e essa doutora comentou na palestra sobre tópicos rápidos, porque o Akvin é uma proposta de aulas rápidas, onde você precisa ter um pequeno repertório no assunto para já se sentir confortável na palestra. Não é exatamente uma aula, então são palestras que muitas vezes apresentam ideias, apresentam, como o Caio comentou, às vezes até um estudo piloto, que não necessariamente vai virar comercial, que não necessariamente vai dar certo e que não necessariamente aquela ideia, aquele projeto, aquela hipótese vai se concretizar em algo no próximo ano do Congresso, por exemplo. Não necessariamente. Claro que é uma atmosfera de uma ciência de alto nível, eu fiquei boquiaberto, mas eu senti sim, mesmo sendo minha primeira experiência no Akvin, percebi, senti que nem tudo que estava acontecendo e sendo falado ali vai ser concretizado nos pacientes de rotina, uma novidade. Mas respondendo sua pergunta de forma objetiva agora e sem rodeios, essa palestra que eu gostei muito, ela comentou tópicos então ligeiros e eu vou tentar reproduzi-los agora. Das hepatopatias primárias, das hepatites crônicas de cães, como já existe um consenso há mais ou menos 5 anos a respeito do assunto, e não veio um novo por hora, do próprio Akvin, a gente dá destaque para a hepatopatia do acúmulo de cobre, que é autoexplicativa, é uma hepatopatia, é uma hepatite, é uma inflamação hepática com potencial de cirrose, a depender do seu grau e, claro, da cronicidade do processo, pelo acúmulo de um mineral que é o cobre. A hepatopatia autoimune ou imunomediada, também nome autoexplicativo, então ela é imunogênica. Claro que existem gatilhos ainda idiopáticos e em abertos sobre gatilhos, sobre causas para essa desordem imunogênica. A supervacinação é uma possibilidade, ok? Mas ele deu destaque, portanto, para a hepatite do acúmulo de cobre e hepatites autoimunes. Isso não era exatamente uma novidade. Aqui também é o que a gente vê quando realiza uma biópsia hepática, quando é claro, estamos falando de hepatites primárias, então já foram descartadas através de triagens doenças, obviamente que secundariamente impactam no fígado. E o fígado é um órgão muito reativo, ele também é um órgão de defesa, não confundindo ele como o baço, que é um órgão linfóide essencialmente, mas o fígado também é um órgão de defesa e que também tem tecido linfóide. Então é importante comentar desse protagonismo do fígado em muitas possibilidades não hepatogênicas. Traduzindo, cães que têm aumento de enzimas hepáticas podem ter esse aumento, mostrando sim sofrimento, sim hepatite, por hemoparasitoses, até doenças alimentares, intoxicações, medicamentos de uso contínuo, diferenciais hormonais no sentido de endocrinopatias, e passando por essa triagem e superando esse assunto, então agora, mais uma vez, tentando penetrar na sua pergunta, chegamos nas hepatites primárias. Já foi feita a triagem, ninguém entendeu o porquê daquele aumento de enzimas, vamos para uma biópsia hepática. Perfeito.
As duas possibilidades mais comuns, não quero falar agora de neoplasia, claro que é um diferencial a neoplasia, o câncer hepático, mas não vamos falar disso agora. Hepatite do acúmulo de cobre, ela vai acontecer quase sempre também na hepatopatia autoimune. Mas não necessariamente um cão com hepatopatia autoimune vai ter hepatopatia por acúmulo de cobre. Então, o que eu estou querendo dizer? A presença de cobre impregnado no parênquima hepático doente, ela é esperada em hepatopatias crônicas em geral. Então, muitas vezes, o que a colega tentou contar ali na palestra foi: se você tem inflamação hepática acentuada, boa resposta ao imunossupressor e também no laudo uma impregnação de cobre, seja quantitativa ou qualitativa a partir de uma coloração histológica sugestiva de, você precisa entender que é muito comum na hepatopatia autoimune, onde o tratamento é imunossupressão, ciclosporina, por exemplo, ter impregnação de cobre secundária, onde você pode até pensar em revisar a dieta do animal para que ele coma menos cobre, já que ele está intoxicado por cobre também. Mas, no contrário, na hepatite do cobre primária, comum do labrador, comum do Doberman, já descrita no dálmata, esse perfil de paciente não necessariamente precisa de um imunossupressor. Então, cuidado com o infiltrado inflamatório, que vai acontecer em quase todos os animais com hepatite crônica, se ele tiver um estereótipo até racial mais propenso à hepatopatia do cobre. Pode parecer confuso, é confuso. Para nós da gastroenterologia, nem sempre isso fica tão translúcido, no sentido de que vou aqui ler uma biópsia e está translúcido se é hepatite autoimune ou se é hepatite do acúmulo de cobre, já que eu disse que acúmulo de cobre acontece em diferentes hepatites crônicas. Não fica. Mas é importante comentar os tópicos que a doutora comentou no congresso, que são como a dificuldade, muitas vezes, do tratamento definitivo da hepatopatia do acúmulo de cobre, que não é curativo, mas é um tratamento efetivo, que é a penicilamina, cara e ausente no Brasil. Usamos muitas vezes o zinco numa tentativa de antagonizar o cobre, considerado uma tentativa de baixo potencial terapêutico. O zinco em alta dose, visando esse efeito de antagonizar o cobre malvado no fígado, pode induzir hemólise, gastroenterite. Então, o zinco também é um mineral que pode ter uma necessidade de cautela dependendo da dose utilizada. Ele é um antioxidante, usamos zinco em uma série de desordens, inclusive atualmente ele é considerado um nutracêutico no sentido da microbiota, há dermatopatias, onde o zinco também é bem-vindo, porém, contudo, todavia, usar o zinco na esperança de substituir o papel do quelante de cobre, a depender da dose que você utiliza, ele pode ter efeitos colaterais, porque ele não tem essa imensa eficácia no sentido de barrar ou de combater a impregnação do cobre. Então, eu não achei diferente as doenças. São parecidas com as nossas. São os diferenciais de acúmulo de cobre, hepatite autoimune, neoplasias, é claro. Mas eu percebi que eles utilizam mais mediante biópsia prévia. Isso tem que ficar muito claro. Biópsia prévia. Biópsia não é citologia. Biópsia é biópsia. Perfeito. Seja por videocirurgia ou por laparotomia. Também vai ter o assunto do custo, que o Caio estava falando quando eu falo de videocirurgia, menos invasiva e mais cara, ou laparotomia, mais invasiva e mais barata. Perfeito. Estou falando que uma vez feita a biópsia, me chamou a atenção que eles fazem um acompanhamento anual, semestral, por citologia, o diagnóstico já foi dado com histopatológico, que me permite um diferencial mais amplo do que acontece naquele fígado. Mas como ninguém vai submeter um cão com hepatopatia crônica a cada 6 meses para uma nova biópsia, É isso, eu até ia me perguntar, a entende? questão do risco, né? Existe risco da biópsia, sangramento, pós? Como que é isso Na fisiologia, a na sua pergunta é rotina? muito oportuna, porque a resposta só pode ser sim. Na fisiologia de uma hepatopatia crônica é esperado prejuízo da coagulação secundária, falando da hemostasia secundária, pelos fatores de coagulação produzidos no fígado. Na prática, felizmente, a gente vê pouca ocorrência de sangramento.
o consenso de mais ou menos 5 anos atrás até nos tranquilizou, dizendo que doutor veterinário, ele é hepatopata. Ele vai ter um coagulograma alterado. Doutor veterinário, isso não impede o animal de fazer uma biópsia. Cerque-se de cuidados. O quão problemático está esse aumento dos tempos da coagulação? Discreto? Relaxe. Muito acentuado, parece que os tempos de coagulação estão muito aumentados, plaquetas muito baixas, hematócrito muito baixo, aí realmente eu acho que o Caio agora me pegou, porque parece um risco muito grande de óbito, de hemorragia. Atenue esse risco. Existem medicações antihemorrágicas, o próprio uso do plasma é uma possibilidade em casos de eminente risco de sangramento. Então perceba que a gente vai tentando trabalhar com esse paciente. Felipe, você falou do acompanhamento, né, com a coloração de rodanina, né? Você acha que esse método ele é um método fidedigno? Porque nós sabemos que muitas vezes o acúmulo de cobre no fígado ele ocorre de forma não homogênea, né? Então muitas vezes você pode não ter ali uma precisão nessa avaliação. O que que você tem para dizer em relação a isso? Muito bem, Rafael. É isso. O acúmulo de cobre ele é heterogêneo, ele é, vamos dizer, irregular. O fígado do cão e do gato tem 6 lobos e eles não se conversam, não existe ali um equilíbrio obrigatório à sua disposição para que todo e qualquer material do fígado, seja ele uma biópsia ou agora uma citologia, vale responder à exatidão de cobre ali presente. Não, não existe. São 6 lobos, eles não necessariamente têm a mesma impregnação. Então a resposta é: entre não acompanhar com nada, acompanhar só com a clínica do animal. Claro, disse hepatopatia, então a albumina melhorou, a caquexia melhorou, ele ganhou peso, está convertendo massa muscular, as deficiências vitamínicas de aminoácidos estão sendo combatidas, o apetite melhorou, a icterícia cessou. O clínico é soberano, é óbvio, mas se você quiser ter um pouco mais do que esse acompanhamento somente clínico, entre nada e contar com essa variável que você me perguntou agora, de uma citologia periódica, por ser menos invasiva do que a biópsia. Sim, eu acho interessante uma citologia periódica. A questão é, a coloração da rodanina é um método subjetivo. Quantas outras colorações de rodanina esse colega patologista viu para, mediante a microscopia, dizer: eu achei pouco impregnado, eu achei mais ou menos impregnado, ou eu achei tremendamente impregnado. Eu não sei se eu me fiz entender quando eu disse que é subjetivo, porque é uma coloração em uma lâmina histológica. Então achei provocativo, achei interessante o que a doutora comenta. Nós não temos no Brasil esse hábito de acompanhamento por citologia, talvez por medo do sangramento, talvez porque a doença ainda certamente é subdiagnosticada no Brasil. Não é uma doença só de Dobermans, até porque o Doberman não é popular no Brasil há mais de 15 anos. Certamente está faltando diagnóstico. Ou, por conta dos diagnósticos poucos que temos no Brasil, já serem muito tardios e ele até nem ter essa longevidade toda com a gente para eu a cada 6 meses ou um ano querer repetir tal citologia. Mas eu vi que a colega conseguiu repetir, publicou o trabalho mostrando uma tal longevidade, mas alertando que a presença de cobre, caso você tenha feito apenas uma citologia, naquela filosofia mais antiquada dela ser menos invasiva do que a biópsia, filosofia já superada inclusive, não fecha o diagnóstico de acúmulo de cobre, porque você não consegue muitas vezes descartar neoplasias, descartar hepatite autoimune e até, dependendo da epidemiologia do país, patógenos. O fígado é um sítio de fungos, o fígado é um sítio de leishmaniose, o fígado é um sítio de parasitas, entende? Equinococose. Então é importante você lembrar que uma citologia que você pediu na melhor das intenções, porque parece menos invasiva e de fato pode ser, o que ela lhe responder não é sobre duvidar, é sobre se perguntar se o que ela respondeu era tudo ou tinham várias vírgulas além daquilo e você não pôde ver. É só fazer um questionamento. Você falou da questão da análise subjetiva, né? Que daí não costuma quantificar. Não sei se por essa coloração seria possível, mas tem uma coloração, picrocílios para colágeno, que dá para quantificar. Eu já trabalhei com isso. E daí tem, lógico, tem que ser um microscópio
que seja específico, né, para fazer isso, com programa específico, né, que daí, pela coloração, ele consegue Converter, ele quantificar. tenta converter. Sim, sim, se fotografa a lâmina, né, e daí o programa consegue identificar as regiões que estão coradas por essa coloração, né? Não sei se funciona para todas as colorações, microcílios para colágeno funciona. E daí quantifica a porcentagem de colágeno que tem naquela lâmina, né? Então, não sei se isso é aplicável para outras colorações, mas seria uma forma, talvez, de quantificar, né? Não sei Pelo se... menos aquela amostra de lâmina seria capaz de quantificar. Sim, você quantifica Claro, naquela... porque aquela Exato, variável da punção continua de pé. sim, sim, você quantifica naquela amostra, né? Então, por exemplo, quando você fala em biópsia muscular, você quer quantificar o quanto de colágeno tem num fragmento de tecido muscular. Você faz a lâmina, cora por picrocílios, e daí você consegue quantificar, né? Nessa amostra do músculo bíceps, tarará, tem tantos por cento de colágeno. Porque se você, na amostra tem tantos por cento, no músculo, provavelmente, né? Naquela Hum, grupo muscular deve hum. ter mais ou menos. Então, assim, não sei se é algo para toda a coloração, realmente não sei se toda a coloração é possível, se o programa ele só consegue quantificar essa coloração em Uhum, específico, uhum. né? Mas é algo que a gente faz por pesquisa. Na rotina, Muito realmente não tem, interessante. mas E só no para... coração, quando tem aquelas substituições de tecido muscular funcional, o coração é um músculo, por tecido de gordura ou propriamente colágeno, isso também tem aplicação? Eu nunca usei para isso, porque eu trabalhei com isso, né, em biópsias de músculo esquelético, Ah, para quantificar músculo, músculo mesmo. colágeno, músculo cardíaco para quantificar, né, tecido fibroso, mas eu não Seria sei dizer, muito mas muito maluquice. é que também, né, na rotina a gente acaba não, é só, Não, é né, lógico, sim, porque sim. é mais fácil fazer uma biópsia Do que no caso arrancar um muscular do pedaço do que, coração. mas é algo assim que acho que talvez fosse, né, aplicável para outras situações. E esse assunto, né, eu particularmente acho bastante relevante esse tema de hepatite crônica associada ao cobre em cães, porque vários trabalhos têm demonstrado, através de biópsia, que as concentrações de cobre no fígado de cães têm aumentado consideravelmente desde os anos 80, né, nos últimos 30, 40 anos. Independentemente do animal ser de raça predisposta ou não, independentemente do animal vir a desenvolver hepatite crônica ou não. As concentrações de cobre no fígado têm aumentado, né? E principalmente depois que houve uma mudança da legislação em meados dos anos 90, que passou a ser obrigatória a utilização de um outro suplemento de cobre em alimentos que ele é mais biodisponível, né? Então, como o animal acaba aproveitando mais, ele fica mais biodisponível para os tecidos, talvez isso tenha relação com esse maior acúmulo de cobre no tecido hepático de cães, né? Então, acho que é um assunto bastante relevante. Voltando para a cardiologia, Caio, em relação à caquexia cardíaca, né, nós sabemos o quanto que perder massa muscular é maléfico para o paciente, né? Então isso piora bastante o prognóstico, diminui o tempo de sobrevida, o animal não perde apenas musculatura esquelética, então ele mobiliza tudo que é proteico no organismo, né? Parênquima de órgãos, diminui função de órgãos, prejuízo na função imunológica, pior metabolismo das drogas. Que você viu de novidade em relação à abordagem da caquexia cardíaca? Em relação à caquexia, teve uma palestra da Lisa Freeman, obviamente, né? A Lisa Freeman é que mais estuda, né, esse tema e caquexia cardíaca, né, o que mais publica. Foi uma palestra fazendo um apanhado geral, né, falando sobre a caquexia e o seu manejo. Muitas coisas que foi comentado nessa palestra são ferramentas que a gente já utiliza, então trabalhar com dietas com alta energia, alta proteína, né, para evitar aí a perda de massa muscular, perda, né, de condição corporal, né. Mas o que foi interessante dessa palestra que ela comentou foi o manejo da hiporexia e da anorexia, né? Então, lá nos Estados Unidos, eles têm disponível outros fármacos estimulantes de apetite que a gente ainda não tem aqui, Fato. infelizmente, né? Até
nessa palestra tinha outros colegas brasileiros de empresas farmacêuticas aqui no Brasil. Até quando terminou, eu falei, vocês poderiam, né, começar a trazer para o Brasil esses fármacos e tal. Quem sabe, né, no futuro teremos. Tem um análogo da Mas grelina, não tem? isso, exatamente. Então, o que eles usam bastante lá, né, é um agonista de receptor de grelina, que é a capromorelina, que como vai ser agonista de receptor de grelina, vai fazer ter o efeito, né, da grelina, só que a vantagem é que a grelina, se a gente quiser, eu quero administrar a grelina para um paciente para estimular o apetite. Só tem a apresentação por forma injetável e a meia-vida é super curta. A capromorelina, a administração é por via oral, né? E a meia-vida é mais longa, então fica mais viável para o uso na rotina de pacientes que não só que têm caquexia cardíaca, mas têm hiporexia por outras doenças, né? Daí eu fui dar uma pesquisada nos valores, né? Do produto lá nos Estados Unidos. Fazendo a conversão do dólar para cá, realmente ficaria meio caro. Acho que talvez por isso que não trouxeram ainda para cá, né? Mas a Lisa Freeman, ela até relatou que no próprio cão dela, ela tem um Cavalier que tem insuficiência cardíaca, que está começando a desenvolver caquexia, né? Perder apetite. Ela entrou com a capromorelina e o animal recuperou o apetite, recuperou até score de condição corporal, né? Ela comprovou pelo próprio cão dela, né? Que é algo que realmente, né? Ela deu até esse exemplo, algo bem que realmente parece que funciona. A gente ainda não tem aqui, espero um dia ter para poder ter essa opção, né? Além da mirtazapina, da cipropetadina, né? Ter essa outra opção. E também ela comentou do uso de fármacos que vão aí induzir o anabolismo, né? Então, fármacos anabolizantes e às vezes não da classe dos esteroides anabolizantes, mas que tem esse efeito anabólico também. Você se lembra de algum deles? O nome de Era a classe de anabolizantes. O nome especificamente é que ela colocou o grupo só dos fármacos, né? Mas é algo que, assim, eles não estão usando ainda de rotina lá, né? Também por causa dos efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais, né? Uhum. Mas é um ponto que foi destacado que poderia ser Um algo, né, recurso. um recurso em algumas opção? condições, porque também aumentaria o apetite, atuaria aumentando o apetite e fazendo com que haja ganho de massa muscular, né? Só que não tem nenhum estudo clínico ainda. A capromorelina tem estudos clínicos já, né? Que é esse estimulante de apetite. Os fármacos aí que estimulam o anabolismo, eles não têm estudos clínicos para ver se realmente compensa usar, porque às vezes pode ser que os Claro, efeitos colaterais, claro. né, vão matar o animal antes da própria doença, da Principalmente se caquexia. foram esteroidais, se forem, desculpe, esteroidais clássicos, que a gente até já lia É, na literatura antiquada para aplasia de medula, como decadurabolin, que existe literatura veterinária para decadurabolin, aplasia medular e outras Para paciente com doença renal extremas crônica também. necessidades. Mas a é, gente percebe que de 10 anos para cá, essas recomendações parece que foram desaparecendo. A gente não tem visto estudo clínico, é, provavelmente por isso, porque é incerto, não é? é, Não é E, incerto? e essa questão também da caquexia é interessante porque, se realmente forem boas opções, elas podem ser utilizadas também para outras situações de caquexia provocadas sim, por sim, outras doenças, né? Caquexia é, Com paraneoplásica, paciente com certeza. doença renal. a capromorelina tem estudos com doente renal, tem com outras doenças já Que é também, né? bárbaro, né? É, e daí então é algo aplicável a qualquer paciente com hiporexia, né, ou anorexia por outros motivos, às vezes não, às vezes por algo também, não precisa ser uma doença crônica, mas às vezes uma doença aguda que está causando hiporexia, o animal, né, não quer comer, então seria aplicável também, mas realmente eu vi que o custo para eles lá já é um pouco elevado. E imagino que se viesse para cá seria bem mais elevado, né? Então acho que não seria super acessível financeiramente, mas o que ela apresentou, né, é que eles têm boa resposta lá com esse fármaco, né? E, lógico, trabalhar isso associado à dieta. Não adianta dar o estímulo de apetite e, né, uma dieta desbalanceada. Então, uma dieta, Alta né, energia, alta gordura, alta proteína, exatamente, ômega né? 3.
com ômega 3, a quantidade, né, calcular a quantidade adequada para que o animal, né, ingira diariamente o que ele necessita, né? Legal. Voltando agora para gastro. Felipe, em relação a antiácidos na medicina veterinária, nós temos novidades? Novidade imensa no sentido de uma notícia inusitada, a princípio não. O Acvin já está bastante curtido dos conhecimentos que, como eu disse aqui no Brasil, eu percebi que nós já temos, o que é ótimo. Então, o antiácido ele tem indicações, ele tem pouca indicação preventiva, mas ele tem muita indicação de terapia, de cura, de controle de sinais e sintomas como queimação, azia, que inclusive são subclínicos em animais que não são verbais, como os nossos pacientes, mas é claro que é necessário que você tenha uma suspeita e um contexto. Por exemplo, de dois pontos espaço. Úlcera, então eu espero anemia, dor abdominal, hematema, melena, tudo isso sugere úlcera. E se você já tem um exame endoscópico apontando isso, perfeito. A ulceração é um grande indicativo do uso de antiácido, sem dúvida alguma, no homem e no cão. Mas esse antiácido tem período de uso. Esse antiácido, ao final do tratamento, é desmamado e não removido abruptamente. E já se sabe que o antiácido, além de não ter um custo tão baixo para o tutor, isso deve ser lembrado, porque tudo é assunto do manejo do veterinário, não é? A nossa responsabilidade também com esse tutor. O antiácido ele pode, dependendo do tempo utilizado, prejudicar alguns marcadores de absorção intestinal, como cálcio e vitamina B12. Estou falando de usos mais prolongados do antiácido, é claro. E também induzir a chamada disbiose intestinal, quando falamos de alteração microbiológica fecal. Por que eu disse alteração microbiológica fecal? Porque a microbiota, a antiga flora bacteriana amiga, equilibrada, conveniente, é chamada eubiose. A antiga flora intestinal, atual microbiota, que compõe o microbioma, problemática, doente, desequilibrada, que vai te trazer prejuízos intestinais e extraintestinais, é chamada uma situação de disbiose. Disbiose, para quem é muito clínico como eu, precisa ser relevante clinicamente. Disbiose com relevância clínica é um paciente que não tinha diarreia e agora tem. É um paciente que não tinha flatulência e agora tem. Era um paciente que tinha vitamina B12 normal e agora é diminuída. Era um paciente que não tinha empachamento e agora tem. Isso é disbiose clínica. E isso é pouco verificado no uso de antiácidos. O que é muito verificado, já bem sabido sobre o omeprazol, é uma alteração microbiológica fecal, sim, de mudança da população microbiana daquele intestino, daquelas fezes, mediante o uso do antiácido. Porque ele muda o pH, ele é um antiácido. E pH é uma das razões para que micro-organismos cresçam mais ou cresçam menos em um determinado meio. Então, o que eu gostei do congresso foi que, sim, foi falado tudo isso, que o antiácido ele tem que ser um amigo, mas não usado exagerado, que antiácido não vai prevenir uma êmese, prevenir um mal-estar. Não, ele é usado como tratamento diante de uma necessidade clínica. Hérnia de hiato é uma possibilidade, refluxos outra possibilidade, já comentei da úlcera outra possibilidade. Mas fora isso que eu mencionei, talvez não faça parte de um protocolo do animal que teve uma êmese, do protocolo de um animal que vai receber um antibiótico. Então, avalie, veja cada paciente, menos protocolo, menos mão pesada na receita. E o importante foi que foi avaliado um estudo sobre o efeito do antiácido, que foi inclusive alojado no esôfago de cães, no sentido do impacto da microbiota. E nesse estudo dessa colega, pouca evidência estatística foi notada no grupo com antiácido e sem antiácido na mudança microbiológica fecal. Inclusive, a chamada indução de diarreia pelo uso do antiácido, que eu falei que era pouco relatada, pouco importante, porque a diarreia é clínico, e claro que seria mais problemático usar uma medicação que induz diarreia no animal. Ela também é verificada em estudos do grupo placebo. Então, parece que diarreia pontual e de resolução espontânea, nesses estudos de cães que receberam antiácido, também presente, pontual e de resolução espontânea no grupo placebo, enfraquece um pouco o entendimento de você afirmar que
cães que recebem antiácido são muito propensos à diarreia. Então eu prefiro dizer alteração em nível de microbiologia fecal, que não é uma banalidade, e nunca foi tão oportuno falar de mudança de microbiota. Só quero talvez não problematizar e tornar isso um assunto indutor de uma desordem clínica, e muitas vezes o colega veterinário deixar de usar um grupo de medicamentos que na medicina humana e veterinária muito mais nos entregou do que nos restringiu clinicamente saúde aos animais. Então eu gosto desse embate positivo no sentido do que é uma alteração fecal microbiológica comprovadamente transitória de resolução espontânea após a suspensão do medicamento, e do que é uma alteração clínica, onde, por exemplo, o nosso telefone toca a toda vez que eu prescrevo omeprazol para um animal. Não, isso não acontece, nem acontecerá. Mas sim, doutor veterinário, diminua a dose, desmame o omeprazol. Não se usa omeprazol por 3, por 4, por 5, por 6 meses em um animal. Então perceba que é chegado o quê? A hora da cautela, é claro. E você falou que temas relacionados a intestinos, eles foram protagonistas, né? Na sala de gastroenterologia do evento. Ah, sim. A enteropatia foi o assunto protagonista, porque nesse ano de 2024, não com o termo de um consenso, ok? Mas nós estamos falando coloquialmente consenso porque não tinha nada daquela altura, então estamos chamando de consenso. Mas então já entenderam que não tem o nome de título de consenso, mas voltando, teve um consenso, em aspas, sobre enteropatias crônicas em cães, agora de 2024, e teve uma mesa redonda durante o ACVIM, onde esses professores, esses formadores de opinião do mundo todo, comentaram sobre por que, então, o protagonismo dos intestinos no ACVIM, por que esse, entre aspas, consenso. Ele reestruturou muita coisa, Rafael. E o que nós temos de novidades? Primeiro que o termo, não que isso faça imensa diferença, mas o termo, falando de conceitos, e é importante o profissional entender de conceitos também. Doença inflamatória intestinal deve ser evitado, ele é muito inspirado na medicina humana, que trabalha com a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. E sim, não está errado, porque é intestinal e é inflamação. Então, doença intestinal inflamatória é adequado. Porém, vamos preferir enterite crônica. Então, ficou um termo mais genérico. Enterite crônica. Por que mais genérico? Entende-se que é chamado de crônico aquilo que você já submeteu a uma triagem e já descartou causas de corpos estranhos, desordens metabólicas, infecções, tanto bacterianas quanto virais, quanto protozoárias. Então, mais uma vez eu digo, depois de uma triagem, eles entendem que o veterinário não encontrou uma causa para aquela diarreia, para aquela enteropatia, e agora esse paciente é chamado de enteropata crônico, por isso enterite crônica. E agora que você chamou ele assim, ele tem pilares de possibilidades de causa, sobretudo responsivos à dieta e responsivos a imunossupressores, aonde a enteropatia, antigamente chamada era enteropatia responsiva a antibióticos, deixou de existir. Muita calma, ela não deixou de existir. Há cães com diarreia que melhoram com antibióticos, há pessoas com diarreias que melhoram com antibióticos. O ponto é não aceitá-la mais como uma classificação etiológica, porque isso induz o veterinário a entender que o antibiótico é o protagonista. Não é verdade. Exceto seja uma infecção comprovada pelo agente X, que vai precisar do antibiótico Y, e ponto final, era uma infecção intestinal. Nunca dissemos que animais deixarão de ter infecções intestinais, ou que os intestinos não são ainda órgãos da potencial sepse. Ninguém disse o contrário. Mas ela saiu dos antigos cronogramas. Então, no de 2024, a disbiose primária, a ERA, não está mais presente. Doutor veterinário, não. Não é para você ficar usando tanto antibiótico, mesmo se ele melhorar, e entender que o que ele tem é uma doença que chama dependência de antibiótico. Não existe essa doença. Essa doença está carente, então, de mais investigação dietética. Mudar a fonte da proteína. Usar nutracêuticos. Essa doença está carente, muitas vezes, de imunossupressão. Então, enteropatias autoimunes, então, ciclosporina, azatioprina, clorambucila, pronto, se for aquilo o assunto, será imunossupressão. E ainda o lembrete de que o cão que você tem a sensação que fica muito bem com antibióticos, cogitar avaliar desbiose, cogitar o transplante de microbiota fecal. Então perceba que uma medida menos invasiva, porque eu prefiro que
o cocô de um animal saudável, comprovadamente saudável, adequadamente selecionado, com disbiose descartada, nem preciso dizer isso, seja usado como recurso de tratamento para um intestino doente, com desbiose problemático. Isso é muito melhor no sentido da chamada modulação da microbiota. Entende quando eu digo receber micro-organismos do bem num intestino cheio de micro-organismos do mal e fazer uma devida substituição e assim modular a microbiota? Do que entender que porque um cão um dia melhorou com metronidazol, ou uma quinolona, ou uma tilosina, ele tem uma doença chamada dependência de antibiótico intestinal. E isso é o que saiu, essa foi a provocação do novo consenso. Perfeito. E, Caio, voltando agora para cardiologia. Em relação à cardiomiopatia dilatada associada à dieta, né? É algo que tem sido bastante discutido aí nos últimos anos. E nessa última edição do Fórum do Acvin, eles abordaram sobre esse assunto. Nós temos alguma novidade em relação a isso? Sim, teve também, né, uma palestra da Lisa Freeman sobre isso. Ela é a É, referência, pelo que eu ela entendi, é nesse assunto. Ela é a referência grande referência. em Ótimo. nutrição de cardiopata, ela é a que Olha, mais publica, é a referência. E ela, assim, conheci ela pessoalmente, eu já tinha visto ela em outras edições do Acvin que eu fui, mas nesse eu tive a oportunidade de falar com ela pessoalmente, tá? Ela é super simpática, uma pessoa verdade? incrível, né? Ela falou, teve uma palestra sobre isso, né? Porque lá nos Estados Unidos, essa questão da cardiomiopatia dilatada associado a causas dietéticas, né? Teve aí seu pico, né? Alguns anos atrás, o número de casos explodiu lá. E existe essa investigação para ver qual é a relação, além da taurina, porque tem alguns casos de cardiomiopatia dilatada associados a alguns tipos de alimentos comerciais dos Estados Unidos, que o animal não tem deficiência de taurina. E às vezes só de mudar desse tipo de alimento, que eles chamam aí de ser um alimento não convencional, ou um alimento grain-free, ou um alimento que eles chamam de boutique, que são alimentos como se fossem alimentos caseiros, preparados por pequenas empresas, pet food, ou alimentos veganos, vegetarianos, e daí só de Teve mudar. muito casos também de alimentos que eles tinham proteína animal exótica, né? Sim, Carne também, de canguru, por é. exemplo, búfalo, carne de veado. Sim, lá se você entra num pet shop, né, nessas lojas de pets lá, grandes lojas dos Estados Unidos, você vai vendo assim as rações, né, os alimentos, a maioria são, né, tem esse apelo, né, essa é a base de carne de bisão, carne de canguru, carne de... E tem muitas marcas, né? Ok. Marcas que às vezes são de empresas menores, e esse tipo de alimento com ingredientes exóticos, não só fontes proteicas, mas fontes, né, de carboidratos também, de fibras exóticas, é bem discutível, né? Porque muitos desses alimentos não se sabe ainda todo o perfil nutricional, não se sabe, às vezes informações sobre digestibilidade, e daí na hora de formular com esses ingredientes exóticos, né, pode ter às vezes algum fator antinutricional que não é conhecido, que pode interferir na absorção de outros nutrientes. Claro. E daí há essa investigação, o grupo da Lisa Freeman, juntamente com o grupo do Joshua Stern, o Joshua trabalha bastante, ele é cardiologista, trabalha bastante com a parte genética, a Lisa trabalha bastante com a parte nutricional, né, do cardiopata, então eles encabeçam essa investigação nos Estados Unidos para tentar descobrir a causa, né, fazendo testes genéticos com esses animais que desenvolvem a cardiopatia e que comem alimentos que têm essa associação, e a Lisa na parte nutricional. Quando a gente viu o tema lá da palestra, a gente achou, nossa, será que vai ter algo, né, super assim, Hum, que eles hum. descobriram, né, a causa, né, nesses casos que não tem deficiência de taurina e o animal desenvolve. E daí você troca o alimento para um alimento convencional de uma marca, né, uma grande empresa pet food, e às vezes o animal já melhora, só de Então tem trocar de alguma alimento. coisa errada na dieta livre de grãos Exato, é. nesses Não, animais. e que às vezes tem a taurina normal, o animal tem a taurina plasmática no sangue total normal, tem a cardiopatia dilatada e trocou, né, para um alimento convencional e melhora. Caio, Pode falar. pause, desculpe atrapalhar toda a sua linha.
Na gastroenterologia, por hora, vou fazer essa polêmica aqui. Por hora, não existe uma indicação enorme, imensa, com base científica de alto valor sobre prejuízo do uso de grãos para a saúde intestinal, alta alergia a esses componentes de grãos, muito risco, por exemplo, de potencial doença celíaca, como tem no homem, claro. Existe até uma assimilação da doença celíaca no cão, em raças específicas, são relatos pontuais, talvez não seja O um setter assunto. irlandês, né, É, principalmente, isso, tem isso, uma linhagem que parece que isso, tem uma enteropatia hereditária que é semelhante, né, isso, à doença isso, celíaca. e que vem sendo um pouco verificada em raças semelhantes, o chamado perfil caçadores ou apontadores, Cavalier, o próprio Cocker e o Springer. Então, um perfil talvez parecido desses tais apontadores de caça, sugerindo ali realmente casos pontuais, específicos e raros de uma situação problemática com glúten, chegando perto da doença celíaca do homem, que também não é um assunto imenso, porque de modo geral, as dietas hipoalergênicas convencionais de proteína hidrolisada, elas já não trabalham com o glúten, então, também não acaba ganhando muito protagonismo. Então, a minha pergunta, de uma forma, é: não existe uma polêmica na gastroenterologia, e se existe, ela é, por hora, insustentada, na minha opinião, sobre restringir grãos na dieta de cães e gatos. Me fala, por que então todo esse assunto? Na cardiologia, esse é um tema, na gastroenterologia, não é para ser. Os cães não têm problema com grãos, os cães não têm problemas com glúten. Entende? Não, sim, eu entendo. Isso, na verdade, acho que é mais um apelo Ah, comercial entendi. do Entendi. que Técnico. nutricional, Uhum. porque realmente com essa questão de tentar se aproximar a dieta do cão, a dieta que era do lobo, né? Então que o Ai, meu lobo pai. come a alimentação dele não tem grãos ou com pouquíssimos grãos, então acho que esse apelo nutricional, vamos dar um alimento para o cão porque ele é descendente do lobo que tenha um perfil mais parecido com a Hum, dieta que o lobo tem na natureza. hum. Então, mais por esse apelo, porque realmente aqui, até o Rafael acho que pode complementar, porque ele trabalha com isso, né, no doutorado. Aqui no Brasil a gente não vê o mesmo problema. A gente não vê um caso, né, números crescentes de cardiomiopatia dilatada associada a alimentos grain-free. A gente tem alimentos grain-free aqui no Brasil, né? Só que a gente não vê isso. O que eu acredito é que aqui os alimentos grain-free são de empresas grandes, né? Então, que acho que tem toda uma preocupação com estudo, com, né, antes de lançar o produto, fazer vários estudos, testes e tudo mais. Lá tem muitas empresas que produzem alimento grain-free que são pequenas empresas. Então, acho que talvez esteja mais associado com a questão de formulação, questão de interação de nutrientes, né, do que ter ou não grãos. Tanto que existem já trabalhos que comparam, né, alimento grain-free e alimentos com grãos, com uma formulação adequada, com níveis adequados de proteína, de metionina, cistina, que são os precursores da taurina, e mostra que os animais não desenvolvem deficiência de taurina plasmática, nem sangue total, e não desenvolvem cardiomiopatia dilatada. Então, acho que tem muito mais a ver, talvez, com a questão de formulação, de ter ingredientes exóticos, que ainda não são bem conhecidos, né, todo o seu perfil nutricional, né, toda essa relação. E aqui no Brasil a gente quase não vê. Tanto que eu peguei, perguntei para cardiologistas, né, que estavam lá no Akvin, e falei, como que tá agora, né? Isso ainda tá em alta? Vocês estão pegando muitos casos ou já tá decrescente? Eles falaram, não, a gente pega toda semana. Toda semana a gente pega pelo menos um, dois casos de cão com cardiomiopatia dilatada associada à dieta, né? E Daí que se tem o aquele Rafael quiser curso. Uhum. complementar também. E só complementando, né, essa questão dos cereais, né, essa polêmica dos cereais, né, na alimentação de cães e gatos, tudo isso começou nos Estados Unidos, mais ou menos em 2007, 2008, onde uma série de informações falsas, né, fake news, começaram a ser disseminadas, né, e por conta da internet ganharam um amplo alcance. Informações que diziam que os cereais são prejudiciais para cães e gatos, que eles estariam relacionados à maior parte dos casos de alergias alimentares, o que não é verdade, como você muito bem colocou. Que os cereais utilizados para cães e gatos eram aqueles descartados pela indústria de alimentos para seres humanos e que tinham
alto valor energético, porém alto valor nutritivo, e começaram uma série de informações falsas, né, disseminando isso. E aí, na época, até muitos veterinários, médicos veterinários nutrólogos certificados pelo Colégio Americano, eles passaram a produzir materiais educativos, né, para desmistificar isso. Mas, infelizmente, desde então, a produção, a comercialização de alimentos rotulados, né, como grain-free, gluten-free, nos Estados Unidos aumentou 5, 6 vezes em pouco tempo. Demonizou mesmo. Isso, exato. Aumentou assim. Foi mais uma pressão mesmo, né? Foi puramente por marketing e não baseado em evidências científicas. Então, nos Estados Unidos, até os dados de 2020, 2021, se eu não me engano, acho que eram 60% dos alimentos para cães adultos comercializados nos Estados Unidos tinham no rótulo, né, essa denominação grain-free ou gluten-free. E o que não aconteceu, né, na mesma proporção na Europa e aqui no Brasil, por exemplo. E mais recentemente, os veterinários dos Estados Unidos, né, os veterinários cardiologistas, eles perceberam que eles estavam diagnosticando a cardiomiopatia dilatada, principalmente associada à deficiência de taurina, com mais frequência do que eles estavam acostumados. E o que chamou a atenção foram duas coisas, principalmente. Que eles estavam diagnosticando em raças que não tinham histórico de predisposição, né? Isso chamou atenção. E um outro ponto é porque na anamnese nutricional eles observaram que quase todos os animais consumiam esses alimentos, né? Rotulados como grain-free. E aí isso começou a ser investigado e é como o Caio falou mesmo, não são todos os alimentos grain-free do mercado norte-americano. Ok. São mais aqueles produzidos por empresas pequenas que provavelmente têm problemas ali na formulação mesmo. Mas a principal hipótese é que esses alimentos aumentam a perda de taurina, né, através das fezes, e aí o animal acaba desenvolvendo a deficiência de taurina e, consequentemente, a cardiomiopatia. Porque pode fermentar mais, não pode? Eles têm mais fibras fermentáveis, né, esses alimentos, principalmente quando eles substituem o cereal por leguminosas. E aí essas fibras, por conta da alta fermentação, elas prejudicam a reciclagem enterohepática, né? Então o animal ele acaba perdendo mais ácidos biliares, ele acaba reciclando menos, portanto perde mais, e junto com os ácidos biliares, conjugado com os ácidos biliares, nós temos a taurina. Então ele acaba perdendo a taurina junto. Então é basicamente isso. Que loucura, né? E daí mas assim, Mas como o Caio falou, né? Desculpa, Caio. Não é só a taurina, né? Nós temos casos que o Sim, animal não desenvolve deficiência de taurina, tanto avaliada no plasma quanto no sangue total. E mesmo assim ele desenvolve a doença e quando você troca para outro alimento, o animal melhora o quadro, né? Então, e possivelmente tem outra coisa envolvida. essa é a grande incógnita, porque os que têm deficiência de taurina, já sabe, a dieta provavelmente, né, não tem níveis adequados de metionina, cistina, ou talvez a biodisponibilidade, enfim, alguma coisa, né, daí troca a dieta melhor, ou suplementa a taurina melhor. Agora, esses casos que não são poucos, né, que tem a taurina normal em plasma, o sangue total, e eles desenvolvem a doença, e daí quando troca para um outro alimento melhora, essa é a grande incógnita. E eles ainda não conseguiram achar essa resposta. Então, todo mundo foi. Essa palestra estava lotada, foi a primeira Imagina. palestra de uma das manhãs. A sala estava lotada, acho que todo mundo esperando para ver se tinha, mas ainda não tem uma resposta. Ah, é tal nutriente ou é tal interação, então eles ainda não conseguiram. E os estudos estão avançando, né? Tanto da parte genética quanto da parte nutricional, mas ainda não tem essa resposta. Mas, Caio, eu tenho E uma ainda tá dúvida. bem frequente lá, pelo que eles falaram, tem uma incidência grande ainda. Até o FDA, em 2018, se eu não me engano, ele publicou, né, uma nota alertando os médicos veterinários, né, e os tutores sobre essa possível relação entre a cardiomiopatia dilatada associada à taurina, né, e algumas dessas dietas do E mercado são, norte-americano. acho que, se eu não me engano, acho que foi relatado ao FDA 20 e poucas rações, né, alimentos que esses cães que tinham a cardiomiopatia dilatada associada à dieta comiam. Desses 20 e poucos alimentos, se eu não me engano, o que tinha maior incidência, que maior número de casos, eram 6 alimentos. Então, Tem algo ali. também tem algo aí, talvez nessa formulação, tal, mas acho que ainda, não sei se também eles não podem, às vezes, sei lá, divulgar algum dado em relação à formulação do alimento.
enfim, né, se é algum dado mais confidencial, se eles não têm muito acesso a isso, mas existem estudos tanto com avaliação dessas dietas, dos alimentos, avaliação dos animais, da parte genética, da parte nutricional, mas ainda realmente não conseguiram fazer um link com outras possíveis causas além da taurina. Você tirou minha dúvida, era isso. Vou aproveitar aqui agora, pessoal. Nós temos algumas dúvidas no chat. Então vamos lá. Essa pergunta é para o Felipe. Doutor, na sua opinião, qual o tempo máximo que um paciente pode permanecer com omeprazol? Eu não sei se eu tenho uma resposta pronta. Depende, primeiro, qual o diagnóstico desse animal. Segundo, o uso do omeprazol realmente conferiu clinicamente benefícios durante o uso e que na sua tentativa de redução ou suspensão apiora a clínica. E terceiro, mais uma vez, problema, porque há níveis, há classificações da hérnia do hiato, pode ter uma resolução cirúrgica. A síndrome aerodigestiva, que é comum nos braquicefálicos que já respiram mal, engolem muito ar, dilatam o hiato, favorecem refluxo, diminuem a qualidade da atividade gástrica, atrasam o esvaziamento gástrico, então a aerodigestiva não é mais síndrome do braquicefálico. São animais que também ficam bem com antiácidos e procinéticos. Mas nós também sabemos que são alterações muitas vezes anatômicas, passíveis até de correção cirúrgica, como eu exemplifiquei a hérnia de hiato. Então, o que será que esse animal tem que ele precisa tanto do antiácido? Investigar. Mas sobre o tempo, é difícil dizer. No homem se usa por muito tempo, e foi justamente esse uso muito longo, até relaxado, até achando que aquilo era bobagem, que vem chegando cada vez mais evidências de que, por muito uso, estou falando anos, o homem usa dos 60 aos 90 anos o omeprazol. Isso confere informações que dificilmente encontraremos na medicina veterinária, porque a longevidade dos nossos animais é muito menor. Então, uma série de polêmicas acerca dos antiácidos sobre medicina humana, eu não acho que serão verificadas sobre medicina veterinária, por uma razão temporal de exposição a determinado fármaco. Isso se aplica não só ao omeprazol, como qualquer outro exemplo de medicação banalizada. Eu digo, vendida sem receita, que muitas vezes o colega e o tutor usam de forma mais à vontade. Então, não sei dizer sobre tempo. Eu tenho uma estranheza de usar antiácido por mais de 2 meses, por exemplo, sem investigar uma causa, pedir uma endoscopia, pedir exames fecais, buscar avaliações respiratórias associadas, melhorar uma dieta. Tem alguma inquietude sobre por que tanta melhora clínica com antiácido? Tem até uma outra pergunta aqui, Felipe, que é sobre uma coisa que eu até ia te perguntar agora, que é sobre transplante fecal. Se esse assunto foi abordado, né, no Congresso. E nós temos uma pergunta aqui. Doutor, qual a sua opinião? Não, desculpa. Primeiro, no Brasil, nós temos algum banco de transplante de microbiota fecal veterinário? Há colegas trabalhando com transplante de microbiota fecal, sim, é possível. Já há doadores muito bem selecionados em algumas clínicas, em alguns hospitais. Então, hoje já existe um delineamento de quem é o doador. E claro que você precisa lembrar que o começo dos estudos com transplante de microbiota foram associados a baixa evidência científica, consideração até de efeito placebo, ou melhora e piora ocasionais. Mais uma vez eu digo, aquilo ficou muito incerto, porque tínhamos poucos estudos sobre microbiota, porque tínhamos pouco delineamento de quem pode ou não doar aquele cocô. Não é porque o cão é bonitão, parece saudável, fez ali um exame parasitológico e não tem parasitas, e o cocô dele é bonito, que ele pode ser um cocô doador de um paciente doente, enfermo, inflamado. Então, hoje esse delineamento melhorou muito, e quando você subiu o nível do delineamento, sim, agora é possível no Brasil recorrer a centros e hospitais e clínicas que tenham submetido o doador a exames de biologia molecular fecal,
a exames parasitológicos, o animal não pode ter tido histórico de obesidade, câncer, quimioterapia, uso de antibióticos recente, pela razão óbvia. Então, sim, é possível no Brasil procurar serviços privados que estejam com bons, vamos chamar, bancos de fezes congeladas para fazer depois, claro, o degelo e infusão intrarretal do transplante. E nós temos uma outra pergunta. Doutor, qual a sua opinião sobre tempo de uso de probiótico e da necessidade de variar o tipo, ou seja, a composição deles, visto que hoje temos alguns probióticos no mercado considerados de fase aguda? Já te adianto, meu caro, minha cara, que probióticos ainda estão incertos sobre o seu potencial nas doenças crônicas. Traduzindo, um animal que tem doença crônica intestinal, que é mais o meu perfil atual de paciente, porque eu atendo com hora marcada, são situações crônicas, não agudas. Não estou mais no pronto-socorro veterinário. Então, trouxe para o crônico. O uso de probióticos é incerto, o benefício é variado. Há animais que melhoram daquela crise, daquela recaída. O probiótico é um adjuvante, absolutamente que sim, mas nem em humanos e nem em animais, em quadros crônicos, o uso do probiótico é considerado essencial ou de alta evidência científica. Quando que o probiótico, que é, portanto, uma composição de bactérias amigas, bactérias do bem, às vezes leveduras, não bactérias, mas eu quero dizer, quando que então essa cápsula, esse pó, essa pasta oral, existem diferentes apresentações de probióticos, vai fazer a diferença? Geralmente em quadros de disbioses agudas, supercrescimento bacteriano, indiscrições alimentares. Então, o probiótico tem ainda mais indicação, por exemplo, nos quadros agudos. O seu papel relevante num paciente com inflamação crônica, talvez nas recaídas, nas chamadas agudizações da enteropatia crônica, assim como um adjuvante. Mas te responder sobre alta evidência científica, ou que em gastroenterologia humana de alto nível, ou veterinária de alto nível, os probióticos têm um enorme protagonismo no paciente crônico, a princípio não. E sim, é importante você conhecer o que é um bom probiótico, pelo menos, porque eu te disse que nem sempre funciona. Eu te disse que vai ter animal que o probiótico foi muito bom. Olha que bênção, que bárbaro. E vai ter animal que o probiótico parece que não ajudou nada. Então, se eu te dei esse problema, pelo menos conheça os bons probióticos que estão mais próximos da eubiose. Probiótico tem que falar com a eubiose. Como é a microbiota do cão? Leia, estude e veja a rotulagem do probiótico. Quais grupos bacterianos? Quantidades de cepas bacterianas? É só probiótico? Ou tem outros componentes como prebióticos? O fós foi um pouco desmerecido. Mós e gós, mais elogiados. O, entre aspas, pós-biótico butirato, elogiado. Então, o que tem naquela formulação que pode enriquecer aquela substância? Mais do que bactérias do bem, mais do que probióticos, beta-glucanas? Então, perceba o que eu quero dizer. Sim, acho muito interessante. Nenhum veterinário vai deixar de acreditar num produto probiótico, num produto prebiótico, não é esse o assunto. Mas às vezes eu acho que o colega clínico tem muita expectativa no uso de um probiótico. Confesso que acho. E um detalhe, geralmente eles acabam, é isso que você falou mesmo, subestimam muito, né, os efeitos dos pré-bióticos, né, e acabam muitas vezes superestimando os efeitos dos probióticos, né? E nós temos muito mais estudos avaliando os efeitos dos pré do que dos probióticos, Perfeito. demonstrando eficácia. Perfeito. Voltando para a cardiologia agora, Caio, em relação ao uso da anlodipina, os efeitos da anlodipina sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona em gatos. O que nós temos de novidade? Ah, legal, assim, que quando sai trabalho de gato, né, a gente gosta de ver, porque a maioria, na cardiologia, acho que eu não sei se na gastro também é assim, a gente tem muito mais trabalho com cão, né? Daí, esse era um tema que não tinha ainda muito estudo em gato, a gente já sabe que em cão, quando se usa a lodipina, que é um bloqueador de canal de cálcio, e vai ter efeito aí arteriodilatador, você pode ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Então, isso em cão já era bem descrito.
É, logicamente, dose dependente, quanto maior a dose, mais você vai ativar, né, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E a ativação desse sistema, a longo prazo, pode ser deletério, porque é um dos mecanismos pelo qual se perpetua a insuficiência cardíaca e pode acabar ocasionar fibrose miocárdica, remodelamento cardíaco, sobrecargas de volume para o coração, né, e tudo mais. Então a gente não gosta, né? Quem trabalha com cardiologista, cardiólogo, não gosta muito quando ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque isso pode ser um problema para a gente no Claro. futuro, né? E só que em gatos a gente não sabia se o uso da lodipina como monoterapia poderia também ativar o sistema como é ativado em cães. Tanto que o consenso de tratamento, diagnóstico, tratamento de hipertensão arterial sistêmica em cães e gatos, né? Até recomenda a lodipina como um fármaco aí de escolha para tratar hipertensão em gatos. Continua sendo ela uma medicação de escolha da hipertensão do gato, Então, anlodipina? daí teve uma palestra sobre isso, daí Opa! que a gente vai falar, né? O consenso não foi atualizado, né? Então a gente ainda está trabalhando com o consenso antigo, mas nessa palestra sobre a lodipina e a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona em felinos, foi apresentado estudos, né? Com o uso da lodipina em gatos e a avaliação da renina plasmática, da aldosterona, né? De angiotensina e o que que eles observaram? Que é semelhante ao cão, né? Teve um estudo que eles mostraram que foi administrado, avaliado o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Em gatos sadios. E daí esses mesmos gatos depois tomaram a lodipina e avaliaram, né, o sistema pós administração da lodipina. E Bárbaro. teve uma ativação do sistema pela via principal e pela via acessória, que atua a angiotensina 3, 4, né? Então, ambas as vias foram ativadas com o uso da lodipina, assim como ocorre em cães. E um outro estudo que eles também avaliaram, né, gatos com doença renal crônica, sem tomar a lodipina, né, que tinham hipertensão arterial sistêmica, e aí já seriam gatos doentes com doença renal crônica e hipertensão arterial sistêmica. Eles avaliaram o sistema renina-angiotensina-aldosterona antes de tomar a lodipina e depois que iniciava o tratamento com a lodipina e compararam com gatos sadios. Então, os gatos que tinham doença renal crônica tinham o sistema renina-angiotensina-aldosterona um pouco ativado. Quando entrava com a lodipina para tratamento da hipertensão arterial, esse sistema era muito mais ativado, né? Tanto a via tradicional, né, quanto a via acessória. Então, eles mostraram que acontece a mesma coisa que acontece em cães, que era o que se esperava, mas ainda não tinha estudos comprovando isso, né? Então, quando se utiliza a lodipina, principalmente em doses mais elevadas, a gente tem que se preocupar, principalmente se é tratamento crônico, e muitas vezes né? Porque o tratamento É da hipertensão lógico. arterial vai ser para o resto da vida, a gente tem que pensar nisso, né? Que a gente vai estar ativando o sistema. Até a proteinúria pode acontecer pelo uso da anlodipina em alguns casos, não pode? A proteinúria, Eu sei que não é comum, mas ela pode ser verificada. na verdade, se a proteinúria pode ser causada pela hipertensão, Uhum. né? Se você controla a hipertensão, teoricamente você poderia ajudar a controlar a proteinúria, mas a lodipina não é um fármaco de escolha para controle de proteinúria, seria o inibidor da Uhum. ECA, né? Então o inibidor da ECA teria uma ação melhor. Mas daí esse estudo não avaliou Seria o enalapril mesmo? enalapril, benazepril, lisinopril, ramipril, qualquer pril aí, né? Mas tem uma diferença de escolas também sobre qual o melhor tratamento de hipertensão arterial sistêmica. Eu quero dizer, eu tenho a sensação, conversando, ouvindo, eu já estou desatualizado, mas eu digo, algumas escolas, formadores de opinião, mais dados aos inibidores de ECA, que também são vasodilatadores e também podem controlar a hipertensão, ponto final. Outras escolas e professores e formadores de opinião mais dados à anlodipina, que também vai ter controle de hipertensão. No último consenso, teoricamente, tem diferença da escolha do primeiro fármaco para tratar a hipertensão de cão para gato? O último que é o único, que não tem Tá, atualização tá, desse consenso. ok. Ele, né, recomenda para gato a lodipina, para cão recomenda
IECA, alodipina, inicialmente o inibidor da ECA, né? Particularmente, o IECA, ele é um vasodilatador fraco, ele é um vasodilatador misto fraco. A alodipina é um arteriodilatador principalmente, né? Potente, né? Ah, mas assim, ao meu ver, como ambas as espécies podem ter ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Com o uso de um arteriodilatador, para mim faz mais sentido usar a associação da alodipina com o IECA, Poupando dose, porque você isso, fala. exatamente, doses menores dos dois, porque daí você vai ter o efeito vasodilatador, né? E você vai conseguir bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona usando o IECA, que a alodipina pode ativar. Uhum. Para mim faz mais sentido. Só que daí nessa palestra eles não ainda fizeram estudos comparando apenas a alodipina e a associação de alodipina com IECA no tratamento da hipertensão em gatos para tentar ver o que é melhor a longo prazo. Então, essa resposta a gente ainda não tem. Mas, pensando aí na fisiopatogenia, na farmacologia que há essa ativação, né? A meu ver, acho que às vezes uma associação é o mesmo. Eu gosto de fazer um paralelo com a anestesia balanceada, que os anestesistas gostam de Ótimo, fazer, né? boa. Então, associação de fármacos com doses menores para reduzir os efeitos colaterais. Então, eu acho, né, assim, que a gente pode começar a pensar nisso, é algo que tem que começar a se estudar. Em vez de falar, melhor começar com o fármaco X ou Y, será que não é melhor a associação dos dois em doses mais baixas, né? E daí você vai titulando à medida que for necessário para controlar a pressão, aumentando a dose dos dois? Talvez isso fosse um caminho, mas a gente ainda não tem essa resposta, né? Mas foi legal que na parte aí dos gatos já começou a caminhar mais em relação a isso, que está um pouco atrasado em relação a cães. E Caio, no- você deixa eu comentar uma coisa rápida? Claro. Pessoal de casa, aproveitando esse momento, porque eu não teria outro, isso me ocorreu agora. Já disse mais de uma vez, admiro muito o Caio, ele é um grande profissional, porque ele traz para a gente rotina ambulatorial e pesquisa, e eu acho que isso é um grande diferencial hoje em dia. Porque por questões de aptidões individuais, o profissional muitas vezes se dedica a um campo ou outro. Então, hoje, essa luta que a gente tenta fazer de fazer ambulatório e pesquisa é muito exigente, na minha opinião. Mas o ponto é, eu sempre comento, Caio, que em animais que hoje têm comorbidades, nossa, tudo que você quiser, muita longevidade, equipe multidisciplinar, com tudo que há de bom nisso, e problemático disso também, que é de ornar linhas de tratamento muito diferentes. Por exemplo, um cão que tem gastroenterite, ele caminha para a hipovolemia pelas razões óbvias. Muitas vezes essa hipovolemia é subclínica, passível até de uma reposição espontânea, foi um quadro brando. Às vezes caso de internamento com repercussão eletrolítica, você já me entende, lógico. Uhum. Teoricamente, no homem, é imediatamente removido o uso de inibidor de ECA em paciente hipovolêmico, em paciente desidratado, onde tudo que ele precisa da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona para, no caso, viver, porque ele é um sistema compensatório de hipovolemias e desidratações. Na medicina veterinária, você vê um risco de manter uma medicação, de não fazer uma boa anamnese, de ver um animal sendo internado desidratado e hipovolêmico, que é estranho para um cardiopata, porque vocês lutam contra a hipervolemia, contra a congestão do cardiopata. Mas ele hoje teve, não sei porquê, Caio, uma baita gastroenterite. Está sendo internado com desidratação de 8%, com hipotensão. Esse ECA tem que talvez não ser dado entre hoje e amanhã, até refazer uma volemia. Essa PA, ela é acompanhada num hospital. O que você tem com isso? Acontece, né? Às vezes a gente tem paciente que toma, às vezes, várias medicações, diuréticos, IECA, Tudo né? isso. Toma 4, 5, 6 medicações para tratar ECC e tem um quadro de gastroenterite. Daí realmente desidrata, né? Pode fazer, às vezes, a azotemia pré-renal pela desidratação, uma insuficiência renal aguda. Então, daí, nesses casos, a gente sempre pondera, né? Caso a caso, se a azotemia pré-renal, a IRA foi mais discreta, às vezes a gente só reduz a dose. Se teve aí, né, uma descompensação mais importante, uma desidratação mais importante, daí às vezes a gente acaba retirando momentaneamente, né, pelo menos o Até volemizar. IECA,
a furosemida, o diurético de alça também, que às vezes vai ser até mais agressivo do que o inibidor da ECA, né? A gente reduz dose ou retira, dependendo do caso. Daí, quando estabiliza, tratou a parte, né, gastrointestinal, o animal parou de vomitar, parou de ter perdas, daí ele vai começar a voltar a hipervolemia que ele poderia ter. Daí a Claro. gente tem que voltar. Então, tem que sempre ter essa conversa mesmo, né, multidisciplinar, e fazer esse acompanhamento, porque no momento que ele, agora não está mais sendo perdas, a tendência é ele ficar hipervolêmico e talvez entrar em edema. Então, nesse momento, eu tenho que voltar rápido com a medicação. Claro, senão também o Então, problema vira pro outro lado. exato. Então, é uma balança, né? Então, quando a balança pende para um lado, a gente, logicamente, vai reduzir ou tirar as medicações, né? Mas a gente faz sim. Ok, faz sentido para mim. Temos algumas perguntas aqui para você, Caio. Também. Vamos lá. Você prefere, para tratar hipertensão em gatos, a amlodipina ou a telmisartana? Eu não utilizo muito a tamizartana, porque por alguns motivos. Primeiro que a gente tem mais estudos com inibidor. A telmisartana é um antagonista de receptor de angiotensina 2, né? Então ele vai bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas em outro nível, né? Os IECAs bloqueiam a ação da ECA, a enzima conversora de angiotensina, então a conversão de angiotensina 2, 1 para 2 vai ser, né, diminuída. O antagonista de receptor de angiotensina 2 vai bloquear o receptor, então a angiotensina 2 não vai conseguir ter a sua ação, né? Vai ter sua ação diminuída. Então, você vai bloquear o sistema, só que de formas diferentes. A gente tem muito mais estudo, né, com inibidores da ECA do que com os antagonistas de receptor de angiotensina. Estudos que a gente tem comparando os dois não mostram a telmisartana é muito superior a um enalapril ou um benazepril ou vice-versa. Tanto que até teve uma palestra na verdade foi uma apresentação oral, né, no Akvin também, em cães comparando, né, telmisartana com enalapril e não teve diferença. Então, assim, não tem muita diferença. E a tamizartana acaba tendo um custo mais elevado. Então, particularmente por esses quesitos, né, não ter uma evidência científica que seja muito superior à telmisartana aos IECAs e IECAs a gente tem mais estudos e o IECA financeiramente é mais acessível, eu costumo usar mais o IECA, né, do que a telmisartana. Mas, assim, ela não é inferior ao IECA, pode se utilizar também, né? Um ou outro, eu acho que são opções válidas, mas por essas razões eu acabo usando mais o IECA. Muito bem. Uma outra pergunta. Pimobendan e benazepril evitam a piora da insuficiência cardíaca? Com certeza, né? Então, a base do tratamento da ICC em cães, atualmente, né, é o Pimobendan. Então, todo cão com insuficiência cardíaca congestiva, né, a gente utiliza o Pimobendan. Os inibidores da ECA é bem discutível, né? A gente utiliza em pacientes com ICC, mas assim, tem linhas de pesquisa, tem trabalhos que mostram que talvez ele não faça muita diferença, tem trabalhos que mostram que fazem. Então aí tem grupos de pesquisa que são a favor e tem grupos que são, talvez acham que não tenha muito sentido continuar usando, mas hoje em Isso é mais dia atual ou isso é já mais faz um atual. tempo que discute-se O IECA se a discute há necessidade do IECA? muito tempo, né? É Não polêmico. existe, ele vai depender do estágio, mas assim, falando do estágio de insuficiência cardíaca, o que o consenso recomenda hoje em dia? Usar o IECA, tá? Então, todo paciente com insuficiência cardíaca congestiva tem indicação atualmente de usar o IECA. Então, a gente vai usar o IECA, que seja o enalapril, benazepril, né? Qualquer pril aí, o Pimobendan, um diurético de alça, né? E um antagonista da aldosterona, que seria a espironolactona. Então, a terapia quádrupla, né, é a indicada nos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva nos cães. Se, logicamente, a ICC vai evoluindo, a gente tem que, às vezes, aumentar a dose desses fármacos ou associar mais um quinto, sexto, sétimo fármaco. Mas Pimobendan e IECA, para cães com ICC, é consenso se utilizar atualmente. E A Caio, associação, né? o pessoal de casa acha que está aprendendo, olha quem está tendo aula de cardiologia hoje particular sou eu. Caio, o Pimobendan, ele era, no meu tempo da clínica médica e tal, de modo geral associado ao upgrade
do risco de edema pulmonar, no sentido cardiotônico que o pimobendan pode promover, e logicamente não deve ser usado num animal que tem apenas um sopro ou um sopro com discreto aumento de átrio, sem uma repercussão, eu quero dizer B1, B2. Isso ainda está igual, a gente espera o edema, não espera o edema para prescrever, porque mesmo sem edema, mas já com tosse e ecocardiograma, com cardiomegalia importante e remodelamento, você já entende que sim, ele vai hoje ganhar uma receita de pimobendan e esse cão nunca foi internado por um edema. O edema ainda é marcante clinicamente para a decisão do pimobendan, ou a ausência dele também ainda você convida? Porque eu me lembro muito de até críticas de usos exagerados e precoces de pimobendan que não são associados à melhora de sobrevida, no sentido de vamos então começar o pimobendan porque ele, coitadinho, tem um sopro com 7 anos de idade, porque ele vai viver mais. Não, isso não é fato. Como é que é isso? Não, isso mudou bastante. O Primobendan, quando a gente começou a utilizar na veterinária, tinha-se muito medo, porque na medicina humana eles não usam. Tanto se a gente for uma farmácia humana, nem existe para vender. Porque na medicina humana, quando eles começaram os estudos com Primobendan foi interrompido no meio, porque nas análises estatísticas parciais começaram a ver que o grupo que tomava Primobendan morria mais do que o placebo. Verdade? Então interromperam os estudos no meio, daí parou de se usar Primobendan para tratar ICC em humano. Porque o Primobendan em humanos ele aumenta o risco de arritmias, mas o que a gente tem que lembrar é que a principal doença cardíaca de humanos são as doenças isquêmicas, né? Então, infarto agudo de miocárdio, que não é a nossa realidade, né? Absolutamente não é a nossa realidade. Então, a fisiopatogenia da cardiopatia dilatada, cardiopatia hipertrófica, da doença mixomatosa mitral, que é a nossa realidade na veterinária, é totalmente diferente do infarto agudo do miocárdio. Então, no começo, quando a gente começou a usar Primobendan em cães, tinha muito medo de se usar, porque a gente tinha essa ideia que, putz, em humanos pode aumentar a mortalidade, aumenta o risco de arritmia, então a gente usava uma dose mais baixa do que a gente usa atualmente, utilizava só quando realmente o animal já estava em ICC, já tinha Certo. edema, era essa a Caio, parei indicação. aí, Caio. Na verdade, é aquele animal que já tinha ICC refratária, que você já tinha tratado com tudo, não tinha mais o que fazer, você entrava com o Primobendan como a cartada final, eles melhoravam muito. Sim. Daí começou a ver, nossa, mas o animal revive com o Primobendan. Ok. Daí, ao invés de usar só na ICC refratária, começou a usar na ICC já inicial. Primeiro edema, já entra com o Primobendan, já começou a ter evidência que nesse estágio inicial de ICC já tinha melhora clínica. Começou a utilizar doses mais altas, e a gente começou a ver que não causava arritmia em cão. E daí começaram a sair os estudos em pacientes estágio B2, né? E quando saiu isso do EPIC, ele mostrou que pacientes estágio B2 são animais assintomáticos, mas que já têm aí remodelamento cardíaco, eles têm, o Primobendan retarda a evolução para o estágio C, que é o estágio de insuficiência cardíaca, né? Quando Mas se tem que inicia a ter insuficiência cardíaca. sopro e remodelamento de câmara. Sim, né? Então tem critérios ecocardiográficos, Claro. né? Que daí classificam como B2, então o B2 já tem indicação. Então não precisa ainda ter edema para entrar. E nem tem tanta queixa de tosse. A princípio não, ele não porque o está lá B2 não ainda. tem sintoma nenhum. Perfeito. Então você diagnostica pelo eco e pela presença do sopro na ausculta cardíaca. Olha só. O B1 ainda não tem estudo ainda com B1 que comprove, né, benefício. Então o B1 é aquele animal que também já tem sopro, mas ainda é assintomático e ainda não tem remodelamento. Esse paciente ainda não tem estudo comprovando o benefício do Primobendan, né? Mas talvez no futuro saiam estudos aí que mostram que talvez a gente tenha que iniciar no B1 já, para aumentar a sobrevida. Nós temos uma outra pergunta, Caio, sobre o que temos de novo na cardiologia veterinária felina em relação à nutrição. Então, nesse aqui vim não teve nada, né? As palestras que tiveram sobre nutrição foram essas duas da Lisa, né? Lisa Freeman, a de caquexia, que abordava cão e gato, lógico, sempre dando enfoque mais em cão, porque é o que tem mais estudo, né? Cão e gato, mais cão, e a de cardiomiopatia associada à dieta, que foi mais focada em cão, que é o que tem mais casos. Então, desses casos de cães, foram mais de 500 casos em 3, 4 anos e 9 casos em gatos só. Então, tá muito mais importante cão. Teve uma outra palestra também, né, de uma outra veterinária nutróloga, que ela falou um pouco de nutrição do cardiopata mais geral,
É, mas assim, abordando vários temas, né? Carnitina, taurina, sódio, energia, proteína, então reforçando a importância da prevenção da caquexia, assim, mas foi mais geral, mas especificamente de felinos, infelizmente, a gente não teve nada. Agora uma pergunta para o Felipe. Devemos abolir o uso do metronidazol para tratamento empírico das enteropatias infecciosas? Não é um silêncio proposital da coisa da psicologia, é só pensando mesmo. O que é essa suspeita de gastroenterite infecciosa? Porque foi aguda? Verdade. Porque foi acompanhada de um quadro num animal de público, por exemplo, filhote? Verdade. Ele também tem coprofagia ou fez viagens recentes ou entrou em contato com água, alimento e contactantes novos? Estou falando de ambiente. Verdade. Então, talvez dentro desse contexto, você deve lembrar mais de diferenciais, sim, você já disse, estou repetindo, infecto-parasitários. Só não se esqueça que o metronidazol ele tem um espectro de ação infeccioso e parasitário, estou dizendo anti-infeccioso e antiparasitário, pequeno. Então, ele trata infecções bacterianas anaeróbias, como clostridioses. Ele pode tratar doença amebiana no homem e no cão, mas doença amebiana costuma ser branda, de resolução espontânea, até muitas vezes apenas com hidratação do animal e uso de fibras na dieta. Então eu tenho um pouco de cuidado, não em dizer de abolir o uso, mas essa melhora que você vê com metronidazol de gastroenterites agudas de cães é acompanhada, em comparação já bem publicada, de igual melhora sem o uso do metronidazol, apenas com hidratação, dietas com fibras. Lembrem o que eu disse? Um probiótico, já que foi um evento agudo. Fibras são prebióticos, e agora eu disse um probiótico, já que eu disse evento agudo, reforçando o que falei antes. Então, não sei dizer proibir, mas quando o metronidazol é uma clostridiose tem diagnóstico. É uma doença amebiana? Também tem diagnóstico, mas costuma ser branda. Por que o metronidazol? Porque se você tem suspeita, por exemplo, de patógenos protozoários comuns, como giardíase, a giardia intestinalis, ou duodenalis, ou lamblia, gosto mais de duodenalis, ele não é o tratamento de escolha já há no mínimo 10 anos, por vários fatores. A dose giardicida do metronidazol é a dose neuro- e hepatotóxica. A dose giardicida do metronidazol é uma dose que encarece o tratamento. Há medicações mais baratas e menos tóxicas que combatem giardia duodenalis em cães e gatos. Então, não sei se abolir, mas levar para o contexto do porquê usar. Não tem copro parasitológico? Não tem como melhorar a dieta nesse momento? Um probiótico, visando ali, como eu disse, um tratamento da diarreia aguda? Fibras na dieta? Então, eu pensaria, por exemplo, se eu tivesse aqui, até isso que eu vou dizer é polêmico. Se eu tivesse que fazer alguma coisa às cegas ou empiricamente, eu pensaria numa vermifugação de amplo espectro, falando de um animal jovem, com diarreia aguda, que tem coprofagia, que bebe água não filtrada, que vai muito à creche, convive com muitos outros contactantes de saúdes e hábitos incertos, que fez uma viagem recente e que está bem, mas está hoje com uma baita diarreia. Eu pensaria muito mais numa vermifugação de amplo espectro, se é para falar do empírico, que foi a sua pergunta. Não gosto de nada empírico, mas eu sei que na clínica existem limitações às vezes. Numa vermifugação de amplo espectro, estou falando de fenbendazol ou milbemicina e talvez, por último, ivermectina. Cuidado com ivermectina em determinadas raças. Mas isso é vermifugação de amplo espectro. Mais do que o convite do metronidazol, que ele não tem amplo espectro de nada, pelo contrário. A ação dele é de um restrito espectro. Muito bem. Pessoal, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje, né? Mas antes nós ainda teremos o sorteio. Antes eu gostaria só de pedir licença, pedir um minutinho para nós passarmos um vídeo sobre a nossa plataforma exclusiva para médicos veterinários, a Premier Vet. Você sabe que fidelizou um cliente quando ganha um sorriso.
esse aqui. E é agregando valor que chegamos a esse final feliz. Você já tem o conhecimento, o seu profissionalismo e o seu amor pelos pets. E nós temos a solução que une tecnologia e inteligência científica em nutrição para agregar valor ao seu atendimento. Soluções digitais em nutrição para cães e gatos. A Premier Vet é rápida, prática, totalmente gratuita e está em constante evolução para sempre atender a sua necessidade. A plataforma conta com uma calculadora nutricional ideal para cálculos rápidos, como em situações de internação. E você pode acessar pelo seu computador ou celular. Para um atendimento mais completo e personalizado, a orientação nutricional é perfeita. Em poucos cliques, você realiza uma orientação nutricional e envia para o WhatsApp ou e-mail do tutor de forma muito prática. Para um resultado preciso, técnico e científico, a orientação retorna o alimento ideal para as mais variadas características clínicas. Com o tratamento nutricional completo para a redução de peso, você pode acompanhar a evolução do seu paciente desde o início até que ele alcance o peso ideal. A Premier Vet facilita sua rotina clínica e oferece o que há de melhor em nutrição de alta qualidade para seus pacientes. Premier Vet. Cadastre-se agora. Pessoal, vocês receberam o link da nossa pesquisa de satisfação no chat. Peço a todos que respondam a nossa pesquisa de satisfação. É muito importante que nós recebamos o feedback de vocês. E agora vamos ao sorteio. Ao vivo, vamos sortear 3 pessoas. Vamos lá. Carolina vai ser presenteada com a miniatura de cães, Fernanda com a miniatura de gatos e a Clara com o livro de raças caninas. Nós entraremos em contato com vocês para que vocês recebam os nossos presentes. E agora eu gostaria de passar a palavra, né, para o Caio e para o Felipe para que vocês possam fazer as suas considerações finais. Tá bom. Eu agradeço novamente a oportunidade, foi muito descontraído, muito gostoso estar aqui, estar no Aqui Vim por conta desse incentivo da Premier também foi muito gostoso, eu me senti considerado, eu acho que isso reforça o quanto que, claro que a gente não está falando sobre uma marca de ração, a gente não está falando sobre um produto, a gente está falando sobre um momento despretensioso, estruturado, e que a gente tenta, mesmo que de forma informal, trazer uma palavra, uma informação. Claro que nem tudo é absoluto, as coisas mudam muito, mas eu queria realmente ter essa oportunidade de agradecer novamente, foi muito gostoso, muito especial para mim. E na gastroenterologia, eu acho que finalmente chegou a hora de um pouco menos de empirismo, porque uma pústula na pele, na dermatologia, para quem gosta de dermatologia, como eu já gostei, ela sempre ganhou merecimento de diferencial de uma pústula na pele. Pode ser pênfigo, uma doença autoimune. Pode ser carcinoma de pele, um câncer. Pode ser leishmaniose cutânea, uma doença protozoária grave, zoonótica. Pode ser piodermite, uma infecção bacteriana que até é bastante corriqueira e associada à atopia muitas vezes. Então, por que eu fiz essa brincadeira da sua preocupação como dermatologista ou como clínico? E gosto de fazer essa comparação com dermatologia pela importância óbvia da dermatologia na clínica veterinária. De diferenciar uma lesão, uma queixa, uma situação. E por que a diarreia tem que ir para o lado do empírico? Do primeiro tentar isso e depois ver se aquilo dá certo. Sim, pessoal, diarreia não vem com uma assinatura do lado. Precisa ter a investigação, precisa ter o movimento. Então, nunca foi tão oportuno estudar microbiota, nunca foi tão oportuno considerar na anamnese medicações de uso contínuo que podem estar associadas a, infelizmente, piora intestinal. E isso não é sobre culpados, é sobre entender interações no paciente com multiproblemas.
Então, eu percebo que a gastroenterologia está ganhando forma, ganhando espaço e até, finalmente, respeito enquanto especialidade veterinária. Mais uma vez, obrigado. Foi muito gostoso. Foi 10. Eu gostaria de agradecer novamente, né, a oportunidade de participar desse evento. Agradecer a Premier. A Premier é uma empresa que se preocupa, né, com toda a questão científica, né, não só da desenvolvimento de produtos, mas também, né, de trazer esse tipo de evento, né? Então, a gente sabe que o ACVIM, o ECVIM, né, o ISVC são congressos internacionais que muitos veterinários às vezes não têm, né, condições de, às vezes, viajar, o custo é elevado, né? Então, essa oportunidade de a gente poder trazer o conhecimento que a gente adquire lá, né, e dividir com colegas aqui, né, do Brasil, acho isso é muito legal. Acho que engrandece bastante a medicina veterinária, né? A gente discutindo também aprende bastante, né? Então, parabenizar mais uma vez a Premier por essa iniciativa. Eu sei que vocês já fazem isso, né? Outros anos já vem fazendo há alguns anos, então é super legal essa parte também científica e também de compartilhar conhecimento, né? Nesses vários eventos que a empresa faz aqui por todo o Brasil, né? Agradecer novamente, né? E agradecer a presença de todos aí também que estão assistindo a gente. Em nome da Premier, eu gostaria de, mais uma vez, agradecê-los, né? Agradecer pela participação de vocês. Foi uma honra poder participar desse bate-papo aqui com profissionais tão renomados quanto os senhores. Obrigado. Né? E com certeza foi de grande valia vocês contribuírem compartilhando um pouco, né, das principais novidades apresentadas no ACVIM, bem como do vasto conhecimento dos senhores. E gostaria de agradecer também a participação de todos. Tempo. Muito mais do que minutos e segundos. Tempo de verdade é cada momento de carinho, atenção e cuidado que nutre essa relação especial com quem está sempre ao nosso lado. E cuidado começa na escolha do alimento, que nutre de verdade, sabe? Preparado com os mais nobres ingredientes naturais, cuidadosamente selecionados. Por isso, ciência, tecnologia e inovação são indispensáveis. E investimento nos melhores processos, nas pessoas e em estrutura. São mais de 220 mil metros quadrados de área construída, em 2 polos industriais, capazes de produzir mais de 1 milhão de toneladas por ano dos melhores alimentos para nossos pets. E com unidades dedicadas e especializadas para cada tipo de alimento. Secos, úmidos e cookies. Com prédios modernos e tecnologia de ponta. Afinal, ser pioneira no desenvolvimento de alimentos super premium naturais e da linha de raças específicas no Brasil vem com a responsabilidade de estar sempre olhando para o futuro. Trabalhamos todos os dias para desenvolver alimentos para os mais diversos momentos da vida do seu pet. Nutrimos, desde a nossa fundação, uma relação cada vez mais sustentável com o planeta. Somos a primeira empresa do setor a produzir alimentos em fábricas que operam 100% com energia solar e que possuem o mais alto grau da certificação internacional LEED de construções. Eficiência energética, reuso de água, preservação, conservação e manejo de áreas florestais também são prioridades para a Premier Pet. E isso vale para a escolha dos nossos fornecedores e parceiros. Nossos produtos contam com diversas certificações de bem-estar animal e cuidados com o meio ambiente. Inovação no que produzimos, como produzimos e com quem produzimos.
Nossa parceria com o CPEM-PET, o Centro de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos da USP e outras mais de 30 faculdades de medicina veterinária pelo país, nos coloca sempre na vanguarda do que há de mais inovador em nutrologia para pets. E parcerias exclusivas com mais de 500 hospitais e com a Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários. Parceiros dessa importância, usando nossos produtos para projetos inovadores há tanto tempo, é uma verdade de longo prazo que fala por si. O poder da transformação é outra verdade em que acreditamos. O Instituto Premier Pet é uma associação sem fins lucrativos, dedicada a gerar qualidade de vida para cães e gatos por meio de diversas iniciativas. E só uma marca com toda essa verdade pode contar com todo esse reconhecimento. Inovação, tecnologia, ciência e paixão. Paixão em tornar a relação entre você e o seu pet a mais próxima, prazerosa e longa possível. Quando dizemos nutrir de verdade, é disso que estamos falando. Premier Pet, tempo de nutrir de verdade.